Voltamos aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira, já começando 2019. Lembrando que a Câmara de Campinas tem um novo presidente, o presidente Marcos Bernardelli, que foi definido no último final de semana, com os votos de 18 vereadores, né? Presidente, muito bom dia, o senhor que está aqui nos estúdios da CBN Campinas. Já agradeço a participação aqui no CBN Campinas. Bom dia, Paradela. Você sabe que eu tenho muito a agradecer, principalmente a você, pela forma carinhosa, a essa empresa que sempre nos respeitou, e a todos os seus ouvintes. Foi uma disputa, segundo todos que entendem dessa campanha dentro do Legislativo Campineiro, uma disputa muito acirrada. Nós tínhamos ali, a princípio, 5 candidatos. A vereadora Mariana Conte, representando o PSOL, o vereador Nelson Horsley, com a representação dele próprio e dos vereadores do PT, do PCdoB e do PSD, o vereador Gilberto Vermelho, com uma linha dentro da própria base de governo de vereadores, o próprio Luiz Henrique Cirilo, também com uma outra vertente, mas dentro da base, e a nossa também candidatura dentro da base de governo com uma outra vertente. Nós tínhamos uma divisão muito grande. E o cotidiano nesses últimos, ou o dia a dia nesses últimos 15, 20 dias foi intenso. Muita conversa e ninguém, na realidade, podia se sagrar ou dizer vencedor. Tanto é que na véspera, no período noturno, em conversas com o vereador Luiz Henrique Cirilo, ele abriu mão da candidatura própria e nós agrupamos os dois grupos e chegamos a 18 votos. E votos dos vereadores da base. O Edson Ribeiro votou nele próprio, são 19 votos. Para 26 vereadores da base, ou 27 vereadores, nós temos aí uma pequena diferença que, ao mesmo tempo, são muitos vereadores. Então, o nosso papel agora é de reaglutinar, de organizar essa base. E, como eu tenho dito, eu fui líder. E os vereadores, com raras exceções, eles diziam assim para mim: Bernardelli, se um dia eu chegar a ocupar a cadeira do executivo, eu quero você como líder do meu governo. Eu falei, não, desta vez é a única e eu já cumpri a minha função. Mas com raras exceções. E hoje, e também disse em toda a caminhada, eu deixo de ser líder de governo, deixei de ser líder de governo, e assumo a liderança de uma instituição, de um poder no município, que é a Câmara Municipal. Eu digo isso porque lá atrás, e faço aqui um parênteses, para dela que em 1995, assim que nós nos sagramos vencedores da eleição da OAB, a primeira entrevista que eu dei para os meios de comunicação em Campinas foi para o seu pai. E por coincidência ou não, hoje nós estamos aqui, depois de todo esse tempo, e a primeira entrevista está sendo concedida à CBN na sua pessoa. Agora que eu falei isso para você, eu fiquei muito emocionado, porque sou emotivo, demais da conta. Mas é uma satisfação. Foi uma eleição trabalhada, foi uma eleição dura. Eu digo que a ausência dos vereadores, quer da oposição, ou quer mesmo dessa parcela da base, ela é uma opção. Mas dos vereadores da base, nós tivemos 19 presentes, 18 votos. O Edson Ribeiro votou nele próprio e os outros 7 que se ausentaram. Vereador presidente agora da Câmara de Campinas, Marcos Bernardelli. Nesse ponto de ter 18 votos, na verdade 19 vereadores estavam presentes naquele momento, porque os outros vereadores debandaram. Mas, como o senhor mesmo disse, uma disputa acirrada, e há muito tempo não se via uma disputa tão acirrada. E acirrada entre membros do próprio partido, do PSDB, o senhor que é do PSDB, Gilberto Vermelho do PSDB foi um dos vereadores que se retirou, né, naquele sábado, e Luiz Henrique Cirilo, que estava na disputa, e um dia antes abriu mão dessa candidatura e votou no senhor. Como o senhor vê esse Posso momento? pedir uma gentileza? Claro. Tira o senhor. Ok. Presidente, como... Não dá. Você. Não dá. É assim mesmo. Como você. Como você vê essa disputa
e esse momento de vereadores deixarem o plenário, até vereadores da base, e um vereador tão próximo como o vereador Gilberto Vermelho, que é do PSDB, e como vai ser daqui para frente, como o comandante do Legislativo aqui de Campinas, não mais líder de governo, agora tendo que conversar com todos os vereadores. É que no imaginário popular, o presidente da Câmara seria lá um extraordinário vereador. Eu dizia isso na OAB. O presidente da OAB não precisa ser o melhor advogado da cidade, ele tem que ser o melhor classista. E assim eu fui. O presidente da Câmara não precisa ser o melhor vereador da Câmara, mas ele tem que ser o melhor administrador para os 33, inclusive ele próprio. E é isso que nós vamos desenhar dentro do Legislativo. Aqui não tem vencidos, já disse isso no próprio sábado, nem vencedores. Eu tenho palavra acordada até com vereadores da oposição para alguns temas que nós vamos ali, se ganhássemos e ganhamos, que nós vamos cumprir. Por exemplo, um dos temas que nós desenhamos é o tempo de liderança da minoria. Nós não temos hoje na Câmara Municipal. E isso era um pleito também dos vereadores da oposição. Colégio de líderes existe em vários municípios. Nós vamos também instituir o início da sessão. É lógico que tudo isso vai ser conversado com todas as lideranças e, se possível, com todos os vereadores. Mas são temas que nós pensamos institucionalmente. Não é a questão individualizada do presidente ou de um ou outro vereador da casa. E quando nos diálogos que tratei com os vereadores, essas ideias, algumas foram trazidas e outras foram colocadas como iniciativa própria. Nós temos que fortalecer, nós temos que realmente colocar a Câmara no cenário que ela está. Eu quero crer, Paradela, que sem demérito aos outros presidentes que por lá passaram, mas nós tivemos uma guinada a partir da primeira eleição. Eu estou lá há 6 anos, do Campo Sírio. E essa postura na presidência, ela veio ser mais amoldada e concretizada agora com o vereador Rafa Zimbaldi nesses 4 anos últimos. E nós fizemos ali concursos públicos, não teve uma mancha sequer. Hoje nós temos aproximadamente 200 novos funcionários ali dentro daquela casa, trabalhando de forma assim ímpar. Nós fizemos todo o trabalho, foi trabalho árduo dentro do contexto da administração, mas a devolução do numerário que chega hoje a mais de 100 milhões de reais. E em cima deste valor, nós estamos fazendo um estudo também que é uma proposta da maioria dos vereadores, que venhamos ter as emendas impositivas em cima deste valor. Nós só precisamos estudar se adequadamente ela se encontra dentro da legalidade e da constitucionalidade. Nós vamos, sim, fazer um trabalho. Eu digo para você, eu fui líder. Hoje eu estou representando a instituição. E isso eu prezo muito. Como presidente da OAB 95 a 97, incluindo 95, nós recebemos aqui a outorga para representar aproximadamente, na época, 9 mil advogados. Depois eu fui conselheiro da OAB por 2 mandatos. Na presidência inicial do Durso, eu assumi assistência judiciária em todo o estado de São Paulo e tinha sobre a minha responsabilidade aproximadamente 28, 30 mil advogados. Viajei esse estado conversando com essa advocacia, que para muitos era o patinho feio, ou seja, você advogar ou dar assessoria para os mais necessitados, para o hipossuficiente, você é um advogado de 2ª categoria. Não, nós colocamos no pé de igualdade com todo mundo. Esse é o valor, esse é o atributo que nós temos que ter também dentro da Câmara Municipal. Repito, deixei de ser líder do governo, passo agora a representar um dos poderes do município. E Bernardelli, o quanto esse momento político de Campinas, essa turbulência com a Operação Ouro Verde e a comissão processante que segue na Câmara de Campinas, o quanto essa discussão também entrou dentro, não da própria decisão de quem ia ser presidente ou não, mas o quanto isso acirrou essa eleição. Sim, porque o processo em si... Só para a gente até situar o ouvinte, eram 2 participantes da comissão processante também disputando a eleição. Gilberto Vermelho, que é relator, e o Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da comissão processante. E o Felipe tinha declarado voto para a minha pessoa.
que é o terceiro membro. Então você imagina como é que estava aquela situação. Mas o que eu entendo como muito importante, a comissão foi e está composta, ela está tramitando como determina o próprio regimento interno, e não vai haver e não haverá nenhuma ou nenhum posicionamento da presidência. A presidência tem que ficar ao lado. A autonomia da comissão tem que ser, não é 100%, 1000%. Está fazendo tudo como manda a própria legislação. E assim tem que ser. E o relatório que sair, que foi extraído da comissão, tem que ser votado. Os vereadores terão que ter autonomia para a votação. Ou votando de forma A ou de forma B. E sem nenhuma interferência da mesa diretora. Principalmente desse que vos fala. Nenhuma interferência. Tem que ter, sim, toda a autonomia. Como tem, como está havendo. Eu não ouvi ninguém dizer que houve interferência em qualquer momento do processo da eleição da Câmara com o próprio tramitar, o próprio desenrolar da comissão. Não foi, pelo menos, não escutei, tenho certeza que não aconteceu nem do Luiz Henrique Cirilo, nem do Gilberto Vermelho, nem do Marquesi, nem da minha parte como candidato também, nem do Nelson e nem da Mariana. Isso seria descabido. O vereador Tenente Santini entrou com uma representação no Ministério Público, alegando exatamente isso, de uma intromissão do Executivo no Legislativo, tanto na comissão processante como nesse processo, né, de eleição na Câmara. Mas o que eu li são questões de fundo partidário. De fundo partidário, tanto é que o Edson não votou na nossa candidatura, ele votou nele próprio e anulou os outros votos. Pelo que me consta, isso exauriu até a questão de eleição de presidência. Mas a questão era partidária. Era PSL, com todo o cenário que tem hoje no Brasil, e PSB, questão de governo, questão de participação. Não me consta que tenha havido nenhuma postura no que diz respeito à eleição da Câmara. Sendo o Tenente Santini do PSD. Mas eu acho não, ele foi um expoente não só da campanha, mas dos movimentos pró-Bolsonaro no município. Eu não sei se ele irá migrar para o PSL, mas ele representou de forma incisiva a própria campanha com os outros integrantes do PSL. Isso é totalmente democrático, porque, pelo que me consta, são amigos, e não só por estarem em partidos opostos, mas a amizade aí prevaleceu no apoio e a postura do candidato Bolsonaro à época. E, vereador Bernardelli, como segue então esses trabalhos? O senhor mesmo disse que a mesa diretora não pode ter qualquer ingerência na comissão processante, mas ela também dá, não conteúdo, mas estrutura, né? A Câmara segue aberta para os trabalhos da comissão processante e teremos trabalhos de oitivas, né, durante esse mês de janeiro. A agenda já foi aprovada pela própria comissão. Eu quero crer novamente que o vereador Rafa Zimbaldi já a estruturou, a comissão e as questões ali de infra, e se necessário for mais alguma coisa, nós estaremos à disposição. A comissão vai trilhar o seu caminho de acordo como aprovada e de acordo como convencionado pelos próprios integrantes da comissão, sem nenhuma interferência de quem quer que seja. O senhor espera, nesse começo de ano, pelo menos, aí à frente da Câmara de Campinas, alguns problemas com os vereadores por causa do que aconteceu na eleição, com essa debandada? Olha, não é uma questão de problema. Nós vamos conversar. Porque todos têm o seu ponto, todos estavam ali, eu não tenho dúvidas, para um crescimento da instituição. Eu tenho os meus pontos que foram abordados. Eu tenho as posturas que eu assumi. E eu não conversei com eles a respeito de pontos individualizados, a não ser com o próprio Luiz Henrique Cirilo, que ele gostaria de permanecer, e ele faz um belíssimo trabalho na Comissão de Constituição e Legalidade. Isso é louvável, por já ter passado ali por 2 mandatos, e principalmente por ser advogado, da envergadura que ele é. Eu vou um pouquinho à frente. Eu acho que o problema que nós vamos enfrentar, sim, é o problema da Previdência, o problema do Camprev aqui em Campinas. Esse anteprojeto já foi encaminhado. Nós tivemos um trabalho antes das eleições, que depois tudo ficou superado pelas eleições e nós não voltamos à carga.
o projeto que foi encaminhado, nós ouvimos representantes do Camprev como líder, e nós já temos uma minuta de desmembramento da criação da nova instituição, com as adequações do próprio Camprev. Eu tenho aqui que ressaltar o trabalho de todos, sem exceção, porque nós vimos o que aconteceu a semana passada na capital. Para que você tenha uma ideia, nesse desmembramento, até no projeto originário, não tinha aumento de alíquota aqui em Campinas, e não haverá. O desmembramento é a criação de uma instituição para aqueles que assumirem uma função pública e a adequação do que existe hoje na cidade. Porque parece-me simples, mas é uma coisa muito complicada. A destinação da verba do orçamento para o Camprev, ela assim, um valor expressivo, e nós precisamos adequar essa situação. E vai ser uma discussão, tem que ser discutido com todos os segmentos que participam, mas na minha visão essa vai ser, no começo do ano, o grande debate que nós vamos ter. Se porventura vier uma legislação do contexto federal para os estados e para os municípios, quero crer então que isso já será contemplado. Mas se não vier, nós teremos que levar essa discussão sim, porque o comprometimento dos próprios valores destinados, que sai do próprio orçamento, é altíssimo. E o senhor acredita que estou te pedindo, o governo Jonas Donizete consiga colocar esse projeto em votação, dado esse momento que o próprio governo sofre com as denúncias? Olha, a compreensão é de todos. Se nós amoldarmos a situação como ela já vem sendo discutida, inclusive com o atual presidente do Camprev, com o Nivaldo, que, se não me falha a memória, ele é o presidente do conselho, o desmembramento da legislação em duas é que já amenizou muito a discussão. O fato da gente não acrescentar nenhum centavo ou um percentual a mais no valor do desconto também já avançou muito. Nós precisamos tratar agora das questões assim pontuais. Eu me afastei dessa discussão, realmente nós não tratamos mais a partir do começo de novembro, mas eu quero crer sim que nós vamos voltar à carga pelo menos a partir de fevereiro. E tem que ter uma solução. Aí não é questão mais do governo, é uma questão da necessidade. É claro que se o governo também não encaminhar, a matéria ficará aguardando uma decisão do contexto federal. Última pergunta, gostaria de saber nesse exato momento como está a relação de Marcos Bernardelli e Gilberto Vermelho, ambos do PSDB, que disputavam então essa eleição. O Gilberto é meu irmão. Eu disse isso acho que umas 3 ou 4 vezes no sábado. E não mudei, nós temos um carinho um pelo outro. E, da mesma forma, o mais desgarrado no início era o Cirilo. Depois houve uma inversão de apoio, o Cirilo veio me apoiar, e o Gilberto Vermelho acabou não colocando o nome dele para o pleito, que acaba sendo também uma maneira respeitosa. Eu acho que a ausência, como eu estou dizendo, é uma das modalidades de você se posicionar dentro do parlamento. Mas nós temos um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande. Convivemos, nós ficamos meio afastados esses dias aí, mas convivemos de forma muito tranquila. Nós temos 2 filhos, ele tem o João Pedro, eu também tenho o João Pedro. Eu acho que a coisa é muito assim, pessoal. Fomos para o debate, fomos para a eleição. Eu conversei algumas vezes com ele sobre o próprio pleito. E falaram, mas eu fiz um compromisso, eu tenho que chegar até a realização do pleito. Nós nos respeitamos muito. E com o próprio Cirilo. Com o Nelson também. Eu só não conversei da questão da eleição com a vereadora Mariana. Conversei com o Nelson, falei, eu vou dar umas pancadas aí. Eu falei, mas a tua... você precisa, não é pancada, mas algumas colocações firmes. Eu falei, Nelson, se o papel fosse inverso, com certeza também faria a mesma coisa. Mas há um respeito. Eles... eu tenho um carinho muito grande por todos, e eles sabem disso. É que o momento
do exercício da liderança exigiu alguns posicionamentos um pouco mais exacerbado. Mas quem me conhece sabe que eu sou o homem da conversa, o homem do diálogo. Como eu disse, não houve vencedor e nem vencidos. E eu vou construir, aliás, nós todos vamos construir, porque nós temos que pensar na casa hoje como instituição, um poder no município. E as discussões institucionais, elas serão realizadas com todos, principalmente com os líderes representativos dos partidos na Câmara Municipal. Marcos Bernardelli, novo presidente da Câmara aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Senhor, infelizmente, é o que eu tenho, é o jeito de tratar, e agradecendo essa gentileza de atender aqui a CBN Campinas, nos estúdios do CBN Campinas. Bernardella, eu que me sinto honrado. Eu repeti aqui um filme que nós fizemos aí uma retrospectiva, e nós estávamos vindo para cá com o DJ. Eu falei, DJ, em 1995, assim que acabou o pleito, eu dei uma entrevista para o Robertinho, que está na Folha de São Paulo, estava o Roberto, que está com o Rossini, e ele fez a reportagem, eu guardo ela até hoje. Roberto Cardinale. Isso. E com seu pai. Foi muito gentil da sua parte ter me convidado. Eu estou à disposição. Nós precisamos realmente esse caminhar de 2019, onde foram discursos de posse dos governadores, principalmente do governador Dória em São Paulo, do próprio presidente da República. O PSDB, ao que se apresenta, estará sim apoiando tudo aquilo que for necessário e bom para o país. Nós precisamos ter uma nova vertente. Eu sei que nós somos uma agulhinha nesse palheiro todo aí, mas o que precisar aqui desse vereador, for possível, da Câmara Canoense, concordância da maioria, nós estaremos ombreados por um posicionamento diferenciado na própria administração da casa, e o que for possível ajudar dentro do contexto de aprovar ou rejeitar medidas lá encaminhadas pelo próprio Executivo, mas a discussão sempre vai prevalecer. Marcos Bernardelli, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes da CBN, fica aqui o carinho, fica aqui esse agradecimento, porque eu digo que são situações que você vivencia e a adrenalina vai abaixando. Eu cheguei aqui em Campinas com 17 anos para trabalhar lá fora. Trabalhei no quarto cartório da doutora Lia, depois fui escrevendo de sala até 82, me formo em 83, vou advogar, trabalhei para alguns advogados, estou no mesmo local, ali na Glicério 957, há 31 anos, consegui ser presidente da OAB, ser conselheiro, tenho uma atuação social no Círculo Militar, no próprio tênis clube, no próprio Regatas, com carinho pelo tênis, mas também já lá no Cultura. Estar hoje exercendo as funções de representante maior da Câmara Municipal de Campinas é muito positivo. É assim, orgulho. A minha postura nesse contexto, ela é muito firme, porque eu sei o quanto é receber uma procuração de um cliente. Para chegar no segundo mandato, eu recebi 5.000 e poucas procurações. E para ser o representante da Câmara Municipal e dos vereadores, expressamente eu recebi 18. Mas são 18 outorgas que eu tenho que respeitar, porque elas representam, os demais também, mas elas representam uma parcela considerável aqui do município. E em momento algum passou pela cabeça que não seria como foi. Então fica aqui meu agradecimento para todos, sem exceção dos vereadores, a confiança depositada e o ombro, porque nós vamos precisar estar ombreados nesse período todo, nesses últimos ou nos próximos 2 anos. Obrigado a você, Bernardelli, e todos os seus ouvintes. Muito obrigado, Marcos Bernardelli.